6. Histórias de terror. Sentada no meu quarto tentando me concentrar no terceiro ato de Macbeth, eu na verdade tentava ouvir minha picape. Tinha pensado que mesmo com o martelar da chuva poderia ouvir o rugido do motor, mas quando olhei pela cortina de novo, de repente ela estava ali. Eu não ansiava pela sexta-feira e ela mais do que cumpriu minhas não expectativas. É claro que houve comentários sobre o desmaio. Jessica especialmente parecia se divertir com a história. Por sorte, Mike manteve a boca fechada e ninguém parecia saber do envolvimento de Edward. E aí, o que é que o Edward Cullen queria ontem? Perguntou Jessica na aula de trigonometria. Não sei, respondi com sinceridade. Ele não chegou a dizer. Você parecia meio chateada. Ela jogou verde. Parecia? Mantive minha expressão vazia. Sabe de uma coisa? Eu nunca o vi sentar com ninguém a não ser a família dele. Aquilo foi esquisito. Esquisito. Concordei. Ela pareceu irritada. Sacudiu os cachos escuros com impaciência. Acho que esperava ouvir algo que lhe desse um bom assunto para fofocar. A pior parte da sexta-feira foi que, embora soubesse que ele não estaria lá, eu ainda esperava. Quando fui para o refeitório com Jessica e Mike, não conseguia deixar de olhar a mesa dele, onde Rosalie, Alice e Jasper conversavam, as cabeças próximas. E não consegui evitar a depressão que me engolfou quando percebi que eu não sabia quanto tempo teria que esperar para vê-lo novamente. À minha mesa de sempre, todos estavam cheios de planos para o dia seguinte. Mike estava animado de novo, confiando muito no meteorologista local, que prometera sol para amanhã. Era ver para crer, mas hoje estava mais quente, quase 15 graus. Talvez o passeio não fosse completamente infeliz. Interceptei alguns olhares não amistosos de Lauren durante o almoço, que só fui entender quando todos fomos para a aula juntos. Eu estava bem ao lado dela, só alguns palmos de seu cabelo louro e liso, e ela evidentemente não tinha percebido isso. Não sei por que a Bella... Ela pronunciou meu nome com desprezo. Simplesmente não se senta com os Cullen de agora em diante. Eu a ouvi murmurar com Mike. Nunca havia percebido que a voz dela era anasalada e desagradável, e fiquei surpresa pela malícia implícita. Realmente não a conhecia muito bem, com certeza não o suficiente para que ela não gostasse de mim, ou assim, eu pensei. Ela é minha amiga, ela senta com a gente, respondeu Mike aos cochichos com lealdade, mas também de um jeito meio... territorialista. Parei para deixar que Jess e Angela passassem por mim. Não queria ouvir mais nada. No jantar, Charlie parecia entusiasmado com minha viagem a La Push de manhã. Acho que ele se sentia culpado por me deixar em casa sozinha nos fins de semana, mas ele passara tempo demais formando seus hábitos para quebrá-los agora. É claro que sabia os nomes de todos os meninos que iam e dos pais deles. E dos bisavós também, provavelmente. Ele parecia aprovar. Eu me perguntei se ele aprovaria meu plano de pegar uma carona a Seattle com Edward Cullen. Não que eu fosse contar a ele. Pai, conhece um lugar chamado Great Rocks ou coisa assim? Acho que fica ao sul de Mount Rainier. Perguntei casualmente. Conheço, por quê? Dei de ombros. Um pessoal estava falando de acampar lá. Não é um lugar muito bom para acampar. Ele pareceu surpreso. Tem ursos demais. Muita gente vai lá na temporada de caça. Ah, murmurei. Talvez eu tenha entendido o nome errado. Eu queria dormir, mas a luminosidade incomum me acordou. Abri os olhos e vi uma luz amarelo clara jorrando pela minha janela. Nem acreditei. Corri para a janela para olhar e sem dúvida era o sol. Estava no lugar errado do céu, baixo demais, e não parecia estar tão perto como deveria, mas definitivamente era o sol. Nuvens tingiam o horizonte, mas era possível ver um grande trecho de azul no meio. Fiquei na janela pelo maior tempo que pude, com medo de que, se saísse, o azul desaparecesse novamente. A loja Olympic Outfitters dos Newton ficava no norte da cidade. Eu tinha visto a loja, mas nunca parara ali. Não tinha muita necessidade de equipamentos para ficar ao ar livre por um longo período de tempo. No estacionamento reconheci o Suburban de Mike e o Sentra de Tyler. Enquanto eu estacionava perto daqueles carros, pude ver o grupo parado na frente do Suburban.
Eric estava lá, junto com outros 2 meninos que eram da minha turma. Eu me lembrava vagamente de que os nomes eram Ben e Connor. Jess estava ali, ladeada por Angela e Lauren. Outras 3 meninas estavam junto delas, inclusive uma que eu me lembrava de ter derrubado na educação física na quinta-feira. Essa me lançou um olhar de nojo quando eu saía do meu carro e cochichou alguma coisa com Lauren. Lauren sacudiu a cabeça de barba de milho e me olhou com desprezo. Então, este ia ser um dia daqueles. Pelo menos Mike ficou feliz em me ver. "Você veio!" gritou ele contentíssimo. "E eu disse que hoje ia fazer sol, não disse?" "Falei que viria." Eu lembrei a ele. "Só estamos esperando Lee e Samantha, a não ser que você tenha convidado alguém", acrescentou Mike. "Não, menti de leve, esperando não ser pega na mentira, mas também querendo que acontecesse um milagre e Eduardo aparecesse ali." Mike pareceu satisfeito. "Quer ir no meu carro? É nele ou na minivan da mãe de Lee?" "Claro." Ele sorriu de alegria. Era tão fácil deixar Mike feliz. "Pode sentar na frente", prometeu ele. Escondi meu pesar. Não era tão simples assim fazer Mike e Jessica felizes ao mesmo tempo. Eu podia ver Jessica se aproximando de nós, carrancuda. Mas os números estavam a meu favor. Lee trouxe mais 2 pessoas e de repente cada espaço no carro era necessário. Consegui espremer Jess entre Mike e eu no banco da frente do Suburban. Mike pode ter ficado menos alegre com isso, mas pelo menos Jess parecia satisfeita. Eram só 24 quilômetros de Forks a La Push, com as florestas verdes, densas e lindas, margeando a estrada na maior parte do caminho e o largo rio Kaylaut serpenteando embaixo. Fiquei feliz por me sentar junto à janela. Baixamos os vidros, o Suburban era meio claustrofóbico com 9 pessoas lá dentro, e tentei absorver o máximo de sol que pude. Eu já estive muitas vezes nas praias de La Push durante meus verões em Forks com Charlie, e a curva de 800 metros da primeira praia já era conhecida. Mas ainda era de tirar o fôlego. A água era verde escura, mesmo ao sol, com cristas brancas, e quebrava na praia cinzenta e rochosa. As ilhas surgiam das águas em escarpas empinadas, alcançando cumes desiguais e coroadas por abertos austeros e elevados. A praia só tinha uma lasca de areia na beira da água. Depois disso, se alargava em milhões de pedras grandes e lisas que pareciam uniformemente cinzentas à distância. Mais de perto, tinham todos os tons que uma pedra devia ter. Terracota, verde marinho, lavanda, cinza azulado, dourado fosco. A linha da maré era tomada de enormes troncos trazidos pelo mar, embranquecidos pelas ondas salgadas, feito ossos, alguns em pilhas na beira da floresta, outros deitados solitários fora do alcance das ondas. Havia um vento fresco vindo das ondas, frio e salgado. Pelicanos flutuavam nas ondas enquanto gaivotas e uma águia solitária rodavam acima deles. As nuvens ainda circundavam o céu, ameaçando invadir a qualquer momento, mas por enquanto o sol brilhava corajosamente em seu halo de céu azul. Pegamos o caminho para a praia. Mike na frente, até um anel de troncos que obviamente tinham sido usados para festas como a nossa. Já havia um círculo de fogueira no lugar, cheio de cinzas escuras. Eric e o menino que pensei se chamar Ben juntaram galhos quebrados das pilhas mais secas junto à floresta. E logo havia uma construção no formato de uma tenda indígena no alto do carvão antigo. "Já viu uma fogueira de madeira de praia?" perguntou-me Mike. Eu estava sentada em um dos galhos cor de osso. As outras meninas se agruparam, fofocando animadas do outro lado. Mike se ajoelhou junto à fogueira, acendendo um dos gravetos menores com um isqueiro. "Não", eu disse enquanto ele colocava o graveto aceso cuidadosamente na tenda. "Então vai gostar dessa. Olhe só as cores." Ele acendeu outro galho e o colocou junto do primeiro. As chamas começaram a lamber rapidamente a madeira seca. "É azul", eu disse surpresa. "É por causa do sal. É lindo, né?" Ele acendeu mais um galho, colocado onde a fogueira ainda não tinha pegado, e depois veio se sentar do meu lado. Felizmente, Jess estava de outro lado de Mike. Ela se virou para ele e reivindicou sua atenção. Fiquei olhando as estranhas chamas azuis e verdes estalarem para o céu. Depois de meia hora de bate-papo, alguns meninos queriam andar até as piscinas da maré baixa próximas.
Foi um dilema. Por um lado, eu adorava aquelas piscinas de maré. Elas me fascinavam desde que era criança. Era uma das poucas coisas que queria ver quando tinha que vir a Forks. Por outro lado, eu também já caí muito nelas. Não é grande coisa quando se tem 7 anos e você está com o seu pai. Isso me lembrou do pedido de Edward, de que eu não caísse no mar. Foi Lauren quem decidiu por mim. Ela não queria fazer caminhada nenhuma e estava com os sapatos errados para isso. A maioria das outras meninas ao lado de Angela e Jessica também decidiu ficar na praia. Esperei até que Tyler e Eric decidissem continuar com elas antes de me levantar rapidamente para me juntar ao grupo pró-caminhada. Mike me abriu um sorriso enorme quando viu que eu ia com eles. A caminhada não era muito longa, embora eu odiasse perder o céu no bosque. Estranhamente, a luz verde da floresta não combinava com o riso adolescente. Era obscura e agourenta demais para se harmonizar com as brincadeiras leves em volta de mim. Tive que observar cada passo que dava com muito cuidado, evitando raízes embaixo e galhos em cima, e logo fiquei para trás. Por fim, atravessei os confins esmeralda da floresta e reencontrei a praia rochosa. A maré estava baixa e um rio de maré passava por nós a caminho do mar. Junto às suas margens seixosas, piscinas rasas que nunca eram completamente drenadas, fervilhavam de vida. Tive o máximo cuidado para não me inclinar demais na beira das piscinas marinhas. Os outros não tinham medo, pulando nas pedras, empoleirando-se precariamente na beira. Achei uma pedra que parecia muito estável na margem de uma das maiores piscinas e me sentei ali com cautela, fascinada com o aquário natural abaixo de mim. Os buquês de anêmonas de cores vivas ondulavam sem parar na correnteza invisível. Conchas retorcidas corriam pelas margens, escondendo os caranguejos dentro delas. Estrelas do mar prendiam-se imóveis nas rochas e em outras estrelas, enquanto uma pequena enguia preta de listas brancas ondulava pelas algas verde claras, esperando pelo retorno do mar. Fiquei completamente absorta, a não ser por uma pequena parte de minha mente que vagava para o que Eduardo estaria fazendo agora, tentando imaginar o que ele diria se estivesse aqui comigo. Por fim, os meninos ficaram com fome e eu me levantei, rígida, para segui-los de volta. Desta vez, tentei acompanhar seu ritmo pela floresta, tão naturalmente que algumas vezes caí. Fiquei com alguns arranhões na palma das mãos e os joelhos de meus jeans ficaram sujos de verde, mas podia ter sido pior. Quando voltamos para a primeira praia, o grupo que deixamos tinha se multiplicado. À medida que nos aproximávamos, pude ver o cabelo preto, liso e reluzente e a pele acobreada dos adolescentes recém-chegados da reserva que apareceram para fazer uma social. A comida já estava sendo distribuída e os meninos correram para reivindicar uma parte enquanto Eric nos apresentava a medida que cada um de nós entrava na roda da fogueira. Angela e eu fomos as últimas a chegar e enquanto Eric dizia nossos nomes, vi um menino mais novo sentado nas pedras perto da fogueira, olhando para mim com interesse. Sentei ao lado de Angela e Mike nos trouxe sanduíches e uma seleção de refrigerantes para que escolhêssemos. Enquanto o menino que parecia ser o mais velho dos visitantes tagarelava o nome dos outros 7 que estavam com ele. Só o que captei foi que uma das meninas também se chamava Jessica e o menino que notou minha presença se chamava Jacob. Foi relaxante ficar sentada ali com Angela. Era o tipo de pessoa sossegada. Não sentia necessidade de preencher cada silêncio com tagarelice. Me deixava livre para pensar enquanto comíamos, sem ser perturbada. E eu estava pensando em como o tempo parecia fluir de forma desconexa em Forks, às vezes passando indiscretamente, com cada imagem se destacando de forma mais clara do que outras. E depois, em outras ocasiões, cada segundo era significativo, grudado em minha mente. Eu sabia exatamente o que provocava a diferença e isso me perturbava. Durante o almoço, as nuvens começaram a avançar furtivamente pelo céu azul, disparando por um momento na frente do sol, lançando sombras compridas pela praia e escurecendo as ondas. Enquanto terminavam de comer, as pessoas começaram a se afastar em grupos de 2 ou 3. Algumas desceram para a beira da praia, tentando jogar pedras pela superfície agitada. Outras se reuniram numa segunda expedição às piscinas da Maré Baixa. Mike, com Jessica como uma sombra, seguiu para uma das lojas do vilarejo. Algumas crianças do lugar foram com eles, outras acompanharam a caminhada. Depois que todos se espalharam, fiquei sentada sozinha em meu tronco na praia, com Lauren e Tyler se ocupando do CD player que alguém pensara em trazer,
e 3 adolescentes da reserva empoleirados em volta da roda, inclusive um menino chamado Jacob e o mais velho que tinha agido como porta-voz. Alguns minutos depois de Angela sair com os andarilhos, Jacob veio sentar-se ao meu lado. Parecia ter 14 anos, talvez 15, e tinha cabelos pretos, brilhantes e compridos, presos com elástico no rabo de cavalo na nuca. Sua pele era linda, sedosa e castanho avermelhada. Os olhos eram escuros e fundos sobre as maçãs altas do rosto. Ele ainda tinha um arredondamento infantil no queixo. Um rosto muito bonito no todo, mas minha opinião indiscutível sobre sua aparência foi prejudicada pelas primeiras palavras que saíram de sua boca. Você é Isabella Schwann, não é? Foi como se o primeiro dia de aula estivesse se repetindo. Bella. Eu suspirei. Meu nome é Jacob Black. Ele estendeu a mão num gesto de amizade. Você comprou a picape do meu pai. Ah! Eu disse, aliviada, apertando sua mão macia. Você é filho do Billy. Eu devia me lembrar de você. Não, eu sou mais novo da família. Você só se lembraria de minhas irmãs mais velhas. Raquel e Rebecca. Lembrei-me de repente. Charlie e Billy tinham nos reunido muitas vezes durante minhas visitas para nos manter ocupadas enquanto eles pescavam. Todas éramos tímidas demais para fazer algum progresso na amizade. É claro que eu tive acessos de raiva suficientes para dar um fim às viagens de pescaria quando tinha 11 anos. Elas estão aqui? Examinei as meninas na beira do mar, perguntando-me se as reconheceria agora. Não. Jacob sacudiu a cabeça. Raquel ganhou uma bolsa de estudos para um colégio interno em Washington. Rebecca se casou com um surfista samoano. Agora mora no Havaí. Casada, caramba! Eu estava pasma. As gêmeas só eram um pouco mais velhas do que eu. E aí, gostou da picape? Perguntou ele. Adorei. Funciona maravilhosamente. É, mas é bem lenta. Ele riu. Fiquei aliviado quando Charlie a comprou. Meu pai não ia me deixar trabalhar na montagem de outro carro quando tínhamos um veículo em perfeito funcionamento ali. Não é tão lenta assim, objetei. Já tentou passar de 90 por hora? Não, admiti. Ainda bem, não tente. Ele riu. Não consegui deixar de sorrir também. Ela é ótima nas batidas. Propus em defesa de minha picape. Acho que nenhum tanque poderia derrubar aquele monstro velho, concordou ele com outra risada. Então você monta carros? Perguntei impressionada. Quando tenho tempo e se tiver peças. Por acaso você não sabe onde posso conseguir um cilindro mestre de um Volkswagen Rabbit 1986? Perguntou ele de brincadeira. Ele tinha uma voz rouca e agradável. Não, desculpe. Eu ri. Não vi nenhum ultimamente, mas vou ficar de olho para você. Como se eu soubesse o que era aquilo. Era muito fácil conversar com ele. Ele abriu um sorriso brilhante, olhando para mim de um jeito que aprendi a reconhecer, avaliando-me. E eu não fui a única a perceber. Conhece a Bella, Jacob? Perguntou Lauren, no que concluí ser um tom insolente do outro lado da fogueira. A gente se conhece praticamente desde que eu nasci. Ele riu, sorrindo para mim de novo. Que legal! Ela não parecia pensar que era legal e seus olhos claros e impertinentes se estreitaram. Bella, disse ela novamente, olhando atentamente o meu rosto. Eu estava dizendo ao Tyler que é uma pena que nenhum dos Cullen tenha podido vir aqui hoje. Ninguém pensou em convidá-los? Sua expressão de preocupação não era nada convincente. Quer dizer a família do Dr. Carlesley Cullen? Perguntou o menino alto e mais velho antes que eu pudesse responder, para a irritação de Lauren. Ele estava mais para um homem do que um menino e sua voz era muito grave. É, você conhece? Perguntou ela de um jeito condescendente, virando-se um pouco para ele. Os Cullen não vêm aqui, disse ele num tom de voz que encerrava o assunto, ignorando a pergunta. Tyler, tentando recuperar a atenção de Lauren, pediu a opinião dela sobre um CD que ele segurava. Ela estava distraída. Olhei o menino de voz grave e surpresa, mas ele estava olhando para a floresta escura atrás de nós. Ele disse que os Cullen não vinham aqui, mas o tom de voz implicava mais alguma coisa, que eles não tinham permissão para isso. Eram proibidos de vir. Suas maneiras deixaram uma estranha impressão em mim e tentei ignorá-las, sem sucesso. Jacob interrompeu minhas reflexões. Então, Fox, ainda não pirou você? Ah,
Eu diria que este é um jeito suave de dizer a verdade. Eu fiz uma careta, e ele também sorriu de um modo afetado, compreendendo tudo. Eu ainda estava perturbada por causa do breve comentário sobre o schooling, e tive uma inspiração súbita. Era um plano idiota, mas não tive nenhuma ideia melhor. Eu esperava que o jovem Jacob ainda fosse inexperiente com as garotas, de modo que não pudesse ver através de minhas tentativas, sem dúvida, lamentáveis de paquerar. Quer ir até a praia comigo? Perguntei, tentando imitar aquele jeito de olhar com o rabo de olho de Edward. Eu sabia que não podia ter o mesmo desempenho, mas, num salto, Jacob se colocou de pé, cheio de disposição. Enquanto seguíamos para o norte pelas pedras multicoloridas até o quebra-mar de troncos, as nuvens finalmente cerraram fileira no céu, escurecendo o mar e fazendo a temperatura cair. Enfiei as mãos nos bolsos do casaco. E aí, você tem o quê, uns 16 anos? Perguntei, tentando não parecer uma idiota, enquanto batia as pestanas como vi as mulheres fazerem na TV. Acabei de fazer 15, confessou ele, lisonjeado. É mesmo? Minha cara estava cheia de uma falsa surpresa. Eu achava que você era mais velho. Sou alto para a minha idade, explicou ele. Você vai muito a Forks? Perguntei meio cínica, como se esperasse por um sim. Eu me senti uma idiota. Tinha medo de que ele se virasse para mim com nojo e me acusasse de minha fraude, mas ele ainda parecia lisonjeado. Não muito, admitiu ele com a testa franzida. Mas quando terminar meu carro, posso ir lá sempre que você quiser, depois que tiver minha carteira. Emendou-se ele. Que era o outro menino com quem Lauren estava conversando? Ele parecia meio velho para sair com a gente. Eu fiquei com os mais novos, intencionalmente tentando deixar claro que preferia Jacob. É o Sam. Ele tem 19, informou-me ele. O que é que ele estava dizendo sobre a família do médico? Perguntei inocentemente. Os Cullen? Ah, eles não podem vir à reserva. Ele desviou os olhos para a ilha James, enquanto confirmava o que eu pensava ter ouvido na voz de Sam. E por que não? Ele olhou novamente para mim, mordendo o lábio. Epa, não posso falar nada sobre isso. Ah, eu não vou contar a ninguém, é só curiosidade minha. Tentei manter o sorriso sedutor, perguntando-me se eu o estava forçando de um jeito imbecil demais. Mas ele também sorriu, parecendo fascinado. Depois ergueu uma sobrancelha e sua voz ficou ainda mais rouca do que antes. Gosta de histórias de terror? Perguntou ele de modo agourento. Adoro. E eu me entusiasmei, fazendo um esforço para reprimir meus sentimentos. Jacob andou até um tronco caído ali perto, com raízes que se projetavam para fora com as pernas enfraquecidas de uma aranha enorme e branca. Ele se empoleirou de leve em uma das raízes retorcidas, enquanto eu me sentava abaixo dele no tronco. Ele olhou para as pedras, um sorriso pairando nas extremidades dos lábios grossos. Eu podia ver que ele ia tentar dar o máximo de si. Concentrei-me em manter o interesse que senti emanar de meus olhos. Conhece alguma de nossas histórias antigas sobre de onde viemos, quer dizer, dos Quileutes? Começou ele. Na verdade, não. Admiti. Bom, são um monte de lendas, e dizem que algumas datam da grande inundação. Ao que parece, os antigos Quileutes amarraram as canoas no topo das árvores mais altas da montanha para sobreviver como Noé e a arca. Ele sorriu para me mostrar como dava pouco crédito a essas histórias. Outra lenda diz que descendemos de lobos e que os lobos ainda são nossos irmãos. É contra a lei da tribo matá-los. E há as histórias sobre os frios. A voz dele ficou um pouco mais baixa. Os frios? Perguntei agora sem fingir estar intrigada. Há histórias dos frios tão antigas quanto as lendas dos lobos, e algumas são mais recentes. De acordo com a lenda, meu bisavô conheceu alguns. Foi ele quem fez o acordo que os manteve longe de nossas terras. Ele revirou os olhos. Seu bisavô? Eu o estimulei. Ele era um ancião da tribo, como meu pai. Olhe só, os frios são os inimigos naturais do lobo. Bom, não do lobo, mas dos lobos que se transformam em homens, como nossos ancestrais. Você pode chamar de lobisomens. Os lobisomens têm inimigos? Só um. Olhei para ele com seriedade, esperando disfarçar minha impaciência como admiração. Então veja você,
continuou Jacob. Por tradição, os frios são nossos inimigos. Mas aquele bando que veio para o nosso território na época do meu bisavô era diferente. Eles não machucavam como os outros da espécie deles faziam. Não deviam ser perigosos para a tribo. Então meu bisavô fez uma trégua com eles. Se prometessem ficar longe de nossas terras, nós não os revelaríamos aos cara-pálidas. Ele deu uma piscadela para mim. Se eles não eram perigosos, então por quê? Tentei entender, lutando para que ele não visse como eu estava levando a sério essa história de fantasma. Sempre há um risco para os seres humanos que ficam perto dos frios, mesmo que eles sejam civilizados como este clã. Nunca se sabe quando podem ficar famintos demais para resistir. Ele deliberadamente assumiu um tom de ameaça. Como assim? Civilizados? Diziam que eles não machucavam os seres humanos. Supostamente, de algum modo, conseguiam caçar só animais. Tentei manter minha voz despreocupada. E o que é que isso tem a ver com os Cullen? Eles são iguais aos frios que seu bisavô conheceu? Não. Ele fez uma pausa dramática. Eles são os mesmos. Ele deve ter pensado que a expressão de medo no meu rosto era inspirada por sua história. Jacob sorriu satisfeito e continuou. Agora, há mais deles. Tem uma fêmea nova e um macho novo, mas os outros são os mesmos. Na época do meu bisavô já conheci um líder, Carlisle. Ele esteve aqui se foi antes que o seu povo tivesse chegado. Ele reprimia um sorriso. E o que eles são? Perguntei por fim. O que são os frios? Ele sorriu de um jeito sombrio. Bebedores de sangue, respondeu ele numa voz de dar calafrios. O seu povo os chama de vampiros. Olhei a arrebentação eriçada depois que ele respondeu, sem ter certeza do que minha expressão demonstrava. Você está arrepiada. Ele riu satisfeito. Você sabe contar uma história. Eu elogiei, ainda olhando as ondas. É muito louco, né? Não surpreende que meu pai não queira que a gente fale sobre isso com ninguém. Não consegui controlar minha expressão o suficiente para olhar para ele. Não se preocupe, eu não vou falar nada. Acho que acabo de violar o trato. Ele riu. Vou levar isso para o túmulo. Prometi e depois estremeci. Mas, sério, não conte nada ao Charlie. Ele ficou muito chateado com meu pai quando soube que alguns de nós deixaram de ir ao hospital desde que o Dr. Cullen começou a trabalhar lá. Não vou, claro que não. Então acha que somos um bando de nativos supersticiosos ou o quê? Perguntou num tom de brincadeira, mas com um toque de preocupação. Eu não havia tirado os olhos do mar. Eu me virei e sorri para ele com a maior naturalidade que pude. Não, acho que você conta histórias de terror muito bem. Ainda estou arrepiada, está vendo? E ergui o braço. Legal! E ele sorriu. E depois o som de pedras se chocando da praia nos alertou de que alguém se aproximava. Nossas cabeças se viraram ao mesmo tempo e vimos Mike e Jessica a uns 50 metros de distância, andando na nossa direção. Aí está você, Bella! Gritou Mike aliviado, acenando o braço acima da cabeça. Esse é seu namorado? Perguntou Jacob, alertado pela pontada de ciúme na voz de Mike. Fiquei surpresa por ter sido tão óbvio. Não, claro que não. Sussurrei. Eu estava tremendamente grata a Jacob e ansiosa para que ele ficasse o mais feliz possível. Pisquei para ele, desviando-me cuidadosamente de Mike ao fazer isso. Ele sorriu, orgulhoso de minha paquera desajeitada. E aí, quando eu conseguir minha carteira? Começou ele. Deve me procurar em Forks. A gente pode sair um dia desses. Eu me senti culpada ao dizer isso, sabendo que o havia usado, mas na verdade eu gostava de Jacob. Ele era alguém de quem eu podia ser amiga. Mike nos alcançou e Jessica ainda estava alguns passos atrás. Pude ver os olhos dele avaliando Jacob e ele parecia satisfeito com sua evidente juventude. Aonde você foi? Perguntou Mike, embora a resposta estivesse bem diante dele. Jacob estava me contando algumas histórias do lugar e eu me antecipei. Foi bem interessante. Sorri calorosamente para Jacob e ele retribuiu o sorriso. Bom, Mike fez uma pausa, reavaliando com cuidado a situação enquanto observava a nossa camaradagem. Estamos indo embora. Parece que vai chover logo. Todos olhamos aborrecidos para o céu. Certamente parecia chuvoso. Tudo bem. Eu me levantei. Estou indo. Foi bom ver você de novo, disse Jacob, e eu sabia que ele estava sacaneando um pouco Mike.
Foi mesmo. Da próxima vez que Charlie vier ver o Billy, eu também venho. Prometi. E ele sorriu de orelha a orelha. Isso seria legal. E obrigada, acrescentei com seriedade. Puxei o capuz enquanto andava sobre as pedras para o estacionamento. Algumas gotas começavam a cair, criando manchas escuras nas pedras em que pousavam. Quando chegamos ao Suburban, os outros já estavam guardando tudo nos carros. Eu me arrastei para o banco traseiro ao lado de Angela e Tyler, anunciando que já tinha decidido não sentar na frente. Angela ficou olhando pela janela a tempestade que se formava. E Lauren se contorcia no meio do banco para ocupar a atenção de Tyler. Então eu podia simplesmente recostar a cabeça, fechar os olhos e me esforçar muito para não